A PG segue a mesma lógica da PA, progressão geométrica, segue a mesma lógica da PA, porém agora ela vai ser de forma exponencial, né? E toda potência é na verdade a multiplicação, então ela vai dando os saltos multiplicativos e não mais somativos como a PA, né? Para você encontrar a razão, basta você pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. 4 menos 2 é 2, 8, 4 dividido para 2 é 2, 8 dividido para 4 é 2, assim por diante. Toda PG ela pode ser crescente quando a razão for positiva, no caso essa aqui. Quando ela for constante, essa razão vai ser 1, todos os termos estarão repetindo, né, infinitamente. E decrescente é quando o valor da razão estiver entre 0 e 1, e oscilante quando ela for negativa. No caso, a gente pode até pensar que decrescente é quando a razão for negativa, mas não. Decrescente é quando ela estiver entre 0 e 1. Oscilante, ela vai ter termos positivo e negativo, né? Porque como é uma divisão, quando é uma divisão, esse termo ele vai sempre estar dividindo o anterior, né? Ó, menos 10 dividido para 5 é menos 2, 20 dividido por menos 10 é menos 2. Então ela vai ter termos positivos e negativos, por isso que chama oscilante. A razão ela dá para ser procurada tendo em vista a fórmula geral, né? Fórmula geral aqui, ó, onde o AN é o número, é o termo que a gente está procurando, o N é a quantidade de termos, o A1 é o primeiro, e a razão ela não vai multiplicar, mas simplesmente multiplicar a razão, ela vai estar em forma de expoente. Por isso que a gente diz que a PG ela é uma função exponencial, né? Onde na PA era simplesmente somado aqui com o primeiro termo e multiplicado pela razão, aqui não. Tanto o primeiro termo multiplica a razão e essa razão ela é elevada ao expoente. E esse expoente é o AN que a gente está procurando menos 1. No caso do exemplo aqui, no caso desse exemplo aqui, a razão é 2, porque 8 dividido para 4 é 2, 16 dividido para 8 é 2, né? Então a razão aqui, ó, a base da potência vai ser 2, e o AN é o termo 10, a quantidade é 10, o A1 é 4, que temos aqui, e o expoente vai ser 10 menos 1, que é 9. Estão fazendo os cálculos aí, ó. O A10 é 2048. Como eu falei, a diferença dos termos de uma PG, você pode isolar aqui o N, que você vai encontrar essa fórmula. E a diferença dos termos aqui, ó, e a diferença não, mas a divisão do último termo dividido pelo primeiro. A gente vai encontrar a razão. Razão 2. Geralmente não vai ter razão, a razão não vai ser grande, né? Sempre a PG não vai ser uma sequência grande, né, nas questões, a não ser que seja mesmo para complicar. Aqui um exemplo
Aqui nesse caso ele vai isolar o que? Já nesse caso aqui que ele está pedindo a quantidade, ele vai isolar o N no final, né? Basta identificar, ó, e no final o objetivo é isolar o N, que é a quantidade. Como ele vai estar no expoente, o ideal é que deixe as bases iguais para elas ficarem iguais, para você igualar só os expoentes. A soma infinita é dada por essa forma, tem que memorizar, né? Ela pode ser colocada separada para ficar melhor de memorizar. Coloque esse A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Fica mais fácil de memorizar. Isso aqui é uma soma finita. Quando ela for finita, ou seja, quando ela tiver um fim, não tiver a reticências, né? E já aqui a soma infinita, que se dá simplesmente por essa fórmula. A soma infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos Q. O A1 aqui, o primeiro termo é 1 e se nós temos aqui temos que procurar a razão primeiro, né? A razão, no caso aqui, é o primeiro dividido pelo segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo termo é 1 meio dividido para 1, né? Vai dar o próprio 1 meio, então a razão aqui é 1 meio. E na soma infinita, o primeiro termo aqui é 1 dividido por 1 menos a razão, e no final encontra 2. Essa questão, né, no APG onde o primeiro termo é 3, a soma dos primeiros termos é 21. Se a soma dos 4 primeiros termos é 45, o quinto termo é... O que foi que eu fiz? O primeiro termo é 3. A soma, ele já está dizendo que a soma dos 3 primeiros é 21. Então o número de termos é 3. O objetivo aqui é encontrar a razão, né? A gente não sabe, não tem como saber a razão ainda. O objetivo é isolar o Q. A soma que a gente já tem é 21, o primeiro termo é 3. A quantidade de termos é 3, né? Ó, 3 primeiros termos. E assim a gente encontra a razão que é 2. Encontrando a razão que é 2 fica fácil. O A5 é a mesma coisa do A1, que vai ser multiplicado pela razão elevado a 4. Ó, 5 menos 1, 4. E se não tiver o quarto termo, ó, 24, né, pra gente entender que o quarto termo é nada mais do que o quinto termo, nada mais é do que o quarto multiplicado pela razão, que pode ser encontrado também diretamente na forma geral. E é isso.